Todos conhecem o Sérgio, não? Alô? Eu já fechei o microfone. Quer que eu abra para o pessoal? Eu abro aqui, peraí. Aberto. Eu não conhecia o Sérgio. Sérgio, pode dar continuidade lá. Acho que caiu lá no Vale a internet, ele já volta. Ah, ok. Tá bom. Eu Arlete, também acho que não. Gerson. Alguns de vocês eu não conhecia também. A Arlete eu conhecia de ouvir falar, né? E eu não sei se a Miroca lembra de mim, mas a Miroca eu já conheço faz tempo, né, Miroca? Eu estava vendo uma foto aqui outro dia, depois eu vou mandar essa foto para você aqui, de um acampamento que a gente estava trabalhando na cozinha. E vou mandar essa foto depois para ti. Eu não conhecia o Eduardo também, acredito que ele também não me conhecia, né? Mas o Wesley eu de ouvir falar, né? Mas eu não... Cícero também não tivemos tempo juntos, né? Trabalhando, mas toda vez que o Jaziel ia falar da história do JV, não tinha como, né? Ou era ele ou o Azor contando a história, os nomes de vocês todos apareciam e então a gente estava sempre sendo informado do que estava acontecendo, quem era. E a gente tinha sempre lá no Vale uma sessão de fotos. Naquela época que a gente não tinha esses recursos que temos hoje, então tinha umas sextas-feiras que a gente reunia no salão e o Jaziel ia com aquele projetor de aqueles slides, né? Slides? Slide? É isso mesmo. Ia lá com aquele projetor de slide, ia passando foto por foto, e era uma alegria aí para aquele momento, porque a gente ficava... E o Jaziel mostrando as fotos, dando risada e contando a história. E a gente aprendendo. Então, mas eu estive no JV de 82 até 86, porque de lá eu fui para a Bahia. Eu fiquei um tempo com o Fafá, também lá em Salvador, né, com o Fafá, o Toninho, o Edson. A gente trabalhou no acampamento. Eu trabalhava no acampamento e trabalhava na cidade divulgando a missão. Fiquei lá 1 ano e meio com eles nesse trabalho. Isso foi 87. E depois, 87 e 88, porque em 89 eu me mudei para Cascavel, no Paraná, onde eu fui pastorear. Aí eu fui convidado a pastorear uma igreja. Então eu fui como pastor para Cascavel, fiquei lá 6 anos. Eu já tinha conhecido Cascavel antes, porque em 82, logo que eu cheguei no seminário, a Ivone me convidou para fazer parte da equipe de divulgação do seminário. Quem era o líder na época era o Nelsinho. E nós fizemos uma viagem, inclusive com a Sandra também, fizemos uma viagem, o Décio, fizemos uma viagem para Cascavel, na igreja presbiteriana do Alto Alegre. Tivemos lá um acampamento, foi muito bom. Mas aí, em 89, eu voltei para Cascavel agora como pastor. Fiquei lá 6 anos, e 6 anos depois eu fui para Foz do Iguaçu, fui mais para frente, porque lá em Foz do Iguaçu, para quem conheceu, estava também o pastor Cleverson e a Edileuza, que estudaram no seminário também. E aí eu fui trabalhar com eles, fiquei em Foz do Iguaçu 14 anos. Os primeiros 7 anos eu fiquei trabalhando com o seminário, que a igreja, que era uma missão também, que era a missão AMID. Fiquei trabalhando lá 7 anos no seminário. E depois fiquei com a igreja, junto com o Cleverson, mais 7 anos. Isso foi até 2009. Em 2009, setembro de 2009, eu vim para o Rio de Janeiro. E estou aqui até hoje. Então, aqui no Rio, eu trabalho com uma igreja, eu e mais outros 4 pastores. Essa igreja é uma comunidade também, ela nasceu de um movimento de jovens, né, chamado Jesus Vive, e na década de 60, 70,
E então a gente está aqui, eu estou trabalhando há 10 anos já com essa igreja, e também dou aula no Seminário Teológico Betel, que é um seminário, ele é interdenominacional, mas ele é fundado por batistas. E boa parte, a estrutura dele é batista, embora ele seja, não seja batista na sua denominação, ou seja, na sua nominação, vamos dizer assim, né? E então estamos aqui até eu tenho 2 filhos. Nesse tempo todo o Senhor me deu 2 filhos, né? Depois de ter me casado em Cascavel. Minha filha mora em Brasília, chama-se Thalita. Ela casou-se com o Ivan, já tem 3 anos isso. Ivan é pastor na igreja cristã evangélica em Brasília. Tem um netinho de 5 meses, né? E hoje moramos aqui no Rio, eu e meu filho. Como a gente é família, né? E todos que estão aqui, inclusive a minha amiga sabe disso também, né? Infelizmente, eu estou passando por um momento diferente na minha vida. Um momento que a gente não espera, né? O Jaziel tem conhecimento disso. Hoje eu estou divorciado. A minha esposa, depois de 28 anos, entendeu que não dava para seguir junto e ela quis seguir a vida dela. E, ok. Então Deus não foi nada com atrito, foi consensual e graças a Deus porque a gente não teve mais tristezas na família, né? Porque seria difícil. Mas assim, isso de separação, já vão para 3 anos de divórcio, né? Separação completa e 1 ano que a gente está, né? Mas em tudo isso é algo que a gente não espera na vida, no ministério não é fácil, né? Durante todo o tempo que a gente começou a viver essa situação, a igreja nos acompanhou, os pastores nos acompanharam e, graças a Deus, assim, eu procurei andar, né, ouvir os pastores e caminhar dentro da direção que a própria igreja deu, que foi uma bênção na minha vida, foi um amparo nessa hora. E coloquei a minha condição de pastor à disposição da igreja, mas a igreja... O seu áudio fechou. Okay. Isso. Ok. Durante todo esse tempo, dessa dificuldade toda, nós fomos acompanhados pelos pastores da igreja, pela liderança, e foi um período interessante porque eu cheguei e coloquei o pastorado à disposição, mas a igreja se reuniu com as lideranças pastorais e ministérios e a igreja entendeu que, como não houve nenhuma falta moral, não houve nenhuma razão que trouxesse desabono na minha vida ministerial, eu continuo pastoreando normalmente, né? Graças a Deus por isso. E a mesma coisa eu fiz no seminário também. Cheguei para a direção do seminário, expus a minha situação, eles também me acompanharam nesse processo todo, e a mesma coisa também. Então, a gente segue no ministério, com limitações, é claro, mas não depois de um tempo difícil, duro, mas a consolação do Senhor ela é muito presente. Então, o Senhor é maravilhoso. Então, queridos, eu quero, assim, agradeço esse momento, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco da nossa vida em ministério. Eu estou no ministério há 36 anos, né? Eu venho de uma família de origem evangélica, por parte de mãe. Minha mãe era convertida da Assembleia de Deus, no interior de Minas Gerais. Depois, ela foi para um movimento de restauração, isso aí na década de 60, 70, e aí a gente, como criança, vai junto, né?
Mas na adolescência ela nos deu liberdade de poder caminhar dentro daquilo que nos fosse mais próprio. E foi quando eu conheci a igreja presbiteriana da minha cidade e passei a ter toda uma estruturação teológica, formação mesmo na igreja presbiteriana do Brasil. E de lá, em 82, eu fui para o seminário encontrar com Jaziel numa variante, tirando tábuas de dentro da variante lá, e eu cheguei a pé naquele seminário. Foi muito interessante a experiência, mas em momento algum eu tive dúvida do chamado, da vocação e do meu lugar. Então eu sou grato a Deus pelas vidas de cada um de vocês, até mesmo aqueles que eu não conhecia pessoalmente, que não me conheciam também, mas eu quero dizer para vocês que Jaziel e Ivone sempre tiveram cuidado de honrar vocês no seminário. Então a gente sempre estava sabendo da história e sabendo de vocês, porque eles sempre procurava fazer a sessão de fotos, né, via slides, e a gente dava muita risada e crescia, e foi uma experiência preciosa para nós. Amém, queridos? Então, hoje eu moro com meu filho aqui no Rio. Meu filho tem 24 anos, está terminando a faculdade dele, já está encaminhando para o casamento, e, se Deus quiser, ano que vem eu devo estar também saindo do Rio de Janeiro. Está tudo caminhando para isso, para a gente começar um novo momento ministerial e na vida também, está na direção do Senhor. Amém? Ok. Pelo menos para poder me integrar com mais, vocês saberem um pouco mais a meu respeito, eu queria cantar uma canção. O meu forte não é o cantar, né? Mas eu sempre gostei, e a gente sempre procurou, de alguma forma, somar. Na época, Gilson eu era companheiro do Gilson, a gente sempre cantava e fazendo vozes, tínhamos a nossa dupla, né? Mas o Gilson já foi promovido, então nós ficamos aqui, né? Não para cantar manso e suave, né? Mas para continuar cantando bem forte, né? Contundentemente, né? Até aquele momento. Amém? Tem uma canção conhecida, nossa, né? Mais contemporânea, eu queria cantá-la só para a gente... acho que boa parte de vocês conhecem, é do Ademar, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa amizade, ela é tremenda, porque ela começa aqui e não acaba, né? Ela continua. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Eu quero cantar uma canção, quero compartilhar com vocês uma canção que, numa tarde, eu estava voltando de Guarulhos para o JV e eu estava sentado no ônibus, aquele ônibus cheio, mas eu consegui um lugar, um assento, eu estava sentado e, de repente, eu fiz uma oração e foi uma oração meio estranha. Eu falei para o Senhor, Senhor, me dá uma canção. Eu gostaria que o Senhor me desse uma canção, assim como o Senhor dá para o Gerson Ortega, dá lá para o Guilherme Kerr, dá para essa turma toda, me dê uma canção. Pretensão, hein? Misericórdia, né? Fui longe. Mas foi muito interessante porque, de repente, veio uma letra e veio uma melodia na minha cabeça e eu comecei a cantar. Isso no ônibus. E logo que eu cheguei no JV, eu corri para o quarto, peguei o violão e comecei a cantar, tocar a canção, e cantar e tocar. E foi algo que, na época, a gente cantou no JV também. Nós tínhamos aí um festival interno de canções, né? Foi bem gostoso, era bem gostoso, um tempo muito precioso, né? E eu lembro que eu participei com essa canção também. Eu queria compartilhar com vocês. Para sentir o teu amor, o teu poder, tão fiel, Senhor, eu sei, tenho que ser. Caminhar sentindo o teu querer bem junto a mim. E o que quer meu coração, eu sei, tu vais cumprir. Pois teu é o reino, o poder e a glória. E nada oculto aos teus olhos pode estar. Teu nome é santo e nele temos a vitória. Se és por nós, contra nós quem o será? Para sentir o teu amor, o teu poder, tão fiel, Senhor, eu sei, tenho que ser. Caminhar sentindo o teu querer bem junto a mim. E o que quer meu coração, eu sei, tu vais cumprir. Pois teu é o reino, o poder e a glória. E nada oculto aos teus olhos pode estar. Teu nome é santo e nele temos a vitória. Se és por nós, contra nós quem o será? Ninguém será. Ninguém será. Ninguém será. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Agora eu quero cantar uma outra canção com vocês, me permitam. Eu comecei cantando com a Ismênia, daqueles tempos áureos também, junto da nossa equipe, né? Mas é uma canção do Gilson Rezende, né? Vamos ver se eu consigo me lembrar, porque é...
caminho só achei e me basta para seguir. Jesus Cristo é meu caminho, a Ele eu quero servir. Um caminho só achei e me basta para seguir. Jesus Cristo é meu caminho, a Ele eu quero servir. O seu nome vai comigo, vou cantar por onde for. Jesus Cristo é poderoso, render-lhe louvor. O seu nome vai comigo, vou cantar por onde for. Jesus Cristo é poderoso, render-lhe louvor. Aleluia, 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 um caminho só achei e me basta para seguir. Jesus Cristo é meu caminho, a Ele eu quero servir. Um caminho só achei e me basta para seguir. Jesus Cristo é meu caminho, a Ele eu quero servir. O seu nome vai comigo, vou cantar por onde for. Jesus Cristo é poderoso, render-lhe louvor. O seu nome vai comigo, vou cantar por onde for. Jesus Cristo é poderoso, render-lhe louvor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Para a gente lembrar aí algumas. Walter, essa canção a gente cantou em 86 lá em Curitiba, junto com o Gilson e a Adriana, a nossa equipe lá na igreja do pastor Altair e da pastora Sulamita. Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que bacana. Amém. Queridos, posso cantar mais uma? Umazinha? Essa canção... Sérgio, você pode cantar quanto você quiser, fica à vontade para você ser guiado aí pelo Espírito Essa Santo, canção tá? ela é muito preciosa. Obrigado, Wesley. Obrigado, pessoal. Essa canção foi daquelas canções que marcaram a nossa vida ali no JV. Essa canção ela é uma composição do pastor Celso Machado, que hoje está em Curitiba, né? Casado com a Vera Keiko, que foi minha ovelha lá em Curitiba. Quando eu voltei para o JV de Curitiba, ela voltou como aluna. Ela voltou, não, ela veio, foi comigo como aluna. Essa canção, a letra dela, ela são palavras de Jesus. Fala de mim, que eu vou agora, mas voltarei para buscar todo aquele que crer em mim. Vai, fala de mim, que eu tenho a vitória, a morte e seus poderes não mais podem destruir. Fazer discípulos para mim.
podem destruir. É difícil, eu sei, mas quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Sua missão é sublime, é ir e fazer discípulos para mim. Vai, fala de mim. Essa canção marcou a nossa vida, marcou a nossa história. E desde então a gente não tem parado nesse ir e falar. E o que eu posso dizer para vocês, depois de 36 anos, tempo integral no ministério, vivendo como pastor e missionário, porque aqui no Rio já fazem 10 anos, esses 10 anos que eu estou aqui, eu sou pastor, mas eu sou missionário também. Então, eu vivo de ofertas. A igreja me dá uma oferta e o seminário me dá uma oferta. E a gente está aí trabalhando, né, no reino o tempo todo. Essa semana mesmo, a gente estava dando aula na quinta-noite, dando aula na sexta de manhã, participando de culto na sexta-noite, participando de reunião de oração no sábado à noite, participando de escola dominical em outra igreja hoje pela manhã, pregando na minha igreja hoje à noite e agora às 21 horas estamos aqui. Então, o trabalho é abençoado, né? Então estamos, e esse trabalho é maravilhoso. Eu não saberia fazer outra coisa. Queridos, eu queria compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês de palavras que têm mexido com o meu coração nesse tempo. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre um personagem do Antigo Testamento que é extremamente contemporâneo no nosso momento teológico, no nosso momento também de sofrimento, de pandemia, né? Ele tem muito a nos ensinar nesse tempo, que é o nosso irmão Jó. Quando a gente fala de Jó, a gente quase liga Jó a uma palavra, né? Alguém arriscaria a palavra aí? Eu não sei. Paciência de Jó? A paciência de Jó. Sofrimento. Sofrimento. A paciência de Jó, realmente. Mas é paciência também. E a outra palavra, a Miroca aí, né, trouxe... A gente normalmente consegue pensar no Jó como aquele homem que viveu um sofrimento na terra absurdo. Né? Realmente, o que Jó viveu foi absurdo. Mas eu gostaria de compartilhar algo que eu tenho aprendido com esse meu irmão, Jó, e que tem sido precioso para mim nesse tempo. Eu vou pedir permissão a vocês para ler algumas coisas aqui, né? Porque eu tive que anotar, considerando que eu estou aí cheio de pastores e teólogos, então eu preciso anotar algumas coisas para não... Né? Brincadeira, eu sei que a gente está, né, em família e... Bom, o livro de Jó é um livro interessante porque, primeiro, ele está quase no meio da Bíblia, está lá na classificação dos livros poéticos, e a tendência nossa, ou natural de quem estuda o Antigo Testamento, é olhar para o livro de Jó e pensar que ele está inserido no meio de todos os acontecimentos ali do Antigo Testamento, porque ele está depois de Reis, ele está depois de Crônicas. Mas quando a gente começa a estudar o livro de Jó, a gente vai ver que ele está completamente distante de tudo isso.
Jó, para mim, é um dos personagens fantásticos do Antigo Testamento, porque Jó, quando a gente vai estudar a história, o momento histórico de Jó, o contexto histórico de Jó, é quase certo que ele viveu ali entre o período capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Gênesis. Então, é logo após ali Babel e Abraão. Ele é quase que um contemporâneo de Abraão. Então, é interessante porque a gente estuda a história de Abraão e a gente vê aquele homem que teve uma vida fantástica, se tornou o pai da fé, não é? E aí é engraçado porque a gente fala do Antigo Testamento, que o Novo Testamento nós somos salvos pela fé, mas o pai da fé está no Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento não, é pelas obras, mas o Abraão, o pai da fé, está lá no Antigo Testamento. Então, o Jó está nesse contexto de Abraão, historicamente falando, e a vivência de Jó, né? A maturidade de Jó é uma coisa que surpreende, né? Na história, a gente encontra muitas pessoas que marcam, né, na sua época, ou seja, que transcendem a sua época, pessoas que estão vivendo ou viveram e que tinham uma cabeça, tinham um entendimento, tinham uma capacidade para além do seu tempo. Eu olho para Jó e vejo esse homem assim. Um homem que tinha uma maturidade, uma capacidade para além do tempo dele. Por quê? Porque Jó, exatamente por estar situado entre o capítulo 11 de Gênesis, ele está num período patriarcal, na era patriarcal, era o pai sacerdote, né? A gente vai vendo isso porque, quando vai falar de Jó, dar uma descrição dele, no capítulo 1, vai dizer lá no verso 2, diz, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Verso 3, 1:3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos os do Oriente. A riqueza nesse período ela era calculada pela quantidade de bens que se tinha, não era por um montante, né, em termos de moeda, não se tinha moeda nesse momento, né? Então era bem uma característica do momento patriarcal. Abraão também, a gente quando vai ver sobre a riqueza de Abraão, os bens de Abraão, a menção é a mesma, né? Tanto é que ele tem aquele momento em que Ló se separa dele, e a razão da separação ali, a primeira alegada, pelo menos, era exatamente a quantidade de bens que os dois tinham, né? Muito bem. Outra característica do Jó é que ele era um homem muito rico. Isso também está no capítulo 1, no verso 1, vai dizer que ele era um homem íntegro e correto também, que temia a Deus, né? Mas no verso o próprio final do verso 3 diz que tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos os do Oriente. É claro que a referência aqui é exatamente na região onde Jó habitava, né? Então, naquela região, ele era conhecido como o homem mais próspero. Mas uma coisa interessante é que Jó viveu num tempo de pouca escrita. Lembra? O tempo de Abraão. Qual era o documento escrito que eles tinham que pudessem ter acesso a nível de informação, a nível de formação, a nível de conhecimento, não é? A gente sabe que no período patriarcal o conhecimento ele era passado de forma oral, né? Então essa era o meio da comunicação ser transmitida. Os documentos eram extremamente escassos, aqueles que o tinham, né? Bem, então onde é que eu vejo Jó como, para mim, um homem para além do seu tempo? E é isso que eu queria compartilhar com vocês também. Primeiro, dentro do que a própria palavra de Deus registra, eu olho Jó como um homem para frente do seu tempo,
na relação familiar. Olha que interessante. Jó, a palavra vai dizer que Jó era casado com uma só mulher. Naquele período, e na região onde ele morava, ele poderia ter outras esposas. Mas a Bíblia não registra que ele tivesse outra esposa. Mas era uma esposa só. Ele era um homem extremamente rico. A gente sabe que hoje, no contexto árabe, no contexto muçulmano, desde que se possa sustentar, é assim, essa é a lei deles, não é? Você pode ter até 4 esposas. Alguns que podem sustentar mais, acabam tendo mais, né? Mas pela lei, né, você podendo sustentar, você pode ter até 4 esposas. Hoje ainda, e de repente a gente olha para a vida de Jó, a gente não consegue embasamento para dizer que ele tivesse mais que uma esposa. Então veja aqui, a índole do coração de Jó. Não é? Outra coisa, o verso 4 diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Eu não sei aí, né? O Jaziel que tem uma pancada de irmãos abençoados, aí eu tenho 6, minha família nós somos 6, né? Alguém aí tem 10 irmãos? Levanta a mão aí, olha, eu sei, eu tenho 10 irmãos, eu e mais 9 pelo menos. Ninguém. Então eu também não posso nem dizer isso. Agora, eu posso dizer para vocês que 6 crianças numa casa, uma menina e 5 meninos, olha, a briga era certa. A gente tinha as nossas disputas e a minha mãe e a minha irmã, que era a mais velha, sofreram na nossa mão, porque a gente não era comportado. Também nem dava, porque as idades eram muito próximas. Então a gente tinha aqueles momentos das disputas, eram muito comuns entre a gente. Agora a gente vê o relato de Jó com 7 meninos, homens, e 3 meninas. Agora, olha a característica da família de Jó depois de adultos. Mesmo com os filhos, né, criados, a gente vai ver que depois dos filhos criados, eles andavam juntos. Os meninos andavam juntos. Veja que a palavra diz que eles faziam os seus banquetes, verso 4. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Então veja que os meninos, depois de crescidos, eles andavam juntos. Queridos, isso para mim é tremendo, porque revela que Jó e a sua esposa conseguiram criar os seus filhos, mesmo com digamos assim, as disputas entre eles naturais da formação, mas eles mantiveram íntegros a sua estrutura familiar, aquilo que os segurava, aquilo que os fazia ser família. Porque você e eu conhecemos quantas famílias preciosas e famílias de irmãos, meu Deus, quanta família que eu já pastoreei que desde o berço, mas que eles não conseguem se reunir para um jantar de Natal, para um culto juntos, e às vezes morando na mesma cidade. Não conseguem, porque um trouxe uma situação, viveu uma situação com o outro, e eles não conseguem se juntar, e quando se juntam, boa parte se juntam só nos enterros, nas despedidas. Como isso é triste! Como isso é triste! Mas a família de Jó conseguia fazer festa junto. Irmãos, quando a gente consegue fazer festa junto e fazer questão que todos estejam, é porque o relacionamento é bom. Não é verdade? É porque a amizade. Porque eu quero numa festa quem compartilha comigo, quem ri comigo, quem me faz ficar à vontade. Quem partilha da minha alegria, do meu sucesso, vamos dizer assim. Não é? Então, a família de Jó, eles andavam juntos, eram amigos. E aí, não tem como tirar o mérito do pai e da mãe, né? Eles souberam criar esses meninos. E o tremendo disso é que o verso 5, olha o que o verso 5 vai dizer. Passado o período dos banquetes,
Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, ele não está dizendo que ele sabia de alguma coisa, que algum servo tinha vindo e tinha trazido alguma informação para os ouvidos dele, mas não, ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Olha que tremendo. Eu vejo Jó como um exemplo de pai. Mesmo com os filhos criados, Jó não tira de sobre ele a responsabilidade perante Deus de apresentar e de levar os seus filhos. Mesmo com os seus filhos já adultos, Jó não retira de sobre si a responsabilidade de levar continuamente os seus filhos ao altar do Senhor. Não é tremendo isso? E isso me ensina muito, isso me ensina tremendamente. E o que Jó fazia? Jó não fazia porque ele tinha tido notícias de que nas festas eles haviam excedido e haviam feito coisas que não deveriam fazer. Não. Jó talvez meus filhos tenham feito. Então, eu não vou nem esperar para saber se fizeram o que fizeram ou se fizeram. Eu vou santificá-los. Irmãos, isso para mim... Nós estamos falando de um homem que viveu num tempo onde não se tinha escrita, não se tinha a pregação, o conhecimento, a formação, a informação que nós temos. Mas aí eu vejo a preciosidade e o poder do Espírito Santo e o amor de Deus por nós. E o quanto Deus é justo. Porque Deus se derramou, eu posso ver Deus se derramando no coração de Jó de uma tal maneira que Jó tinha conseguido desenvolver uma intimidade com Deus que mesmo sem a informação formal, ele conseguia fazer por temor. Ele conseguia discernir por temor a Deus. Então eu vejo Jó como um homem tremendamente íntimo de Deus. Tremendamente íntimo. Bem, o que o texto diz que ele fazia? Ele diz que ele sacrificava. Mas não era um sacrifício qualquer. Ele não fazia por atacado. Vou fazer aqui um grande sacrifício geral. Mas diz que Jó tinha o cuidado como pai de apresentar cada filho ao Senhor, de santificar cada filho diante do altar do Senhor. Irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque cada filho que Deus nos deu são bênçãos preciosas que nós devemos amar e cuidar e apresentar ao altar do Senhor desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Até quando eles forem nossos filhos. E aí, na verdade, mas Jó tinha esse cuidado de santificar cada um dos seus filhos diante do Senhor. Que pai, hein? Que pai tremendo esse! Eu aprendo muito com esse camarada. Quero dar um abração nele quando eu chegar lá no céu. Ele fazia continuamente, habitualmente. Jó era um homem que chegava antes na responsabilidade paterna. Ele era um pai, antenado. Ele não esperava a notícia chegar, ele chegava antes. Não é? Então, eu vejo também o Jó como um homem para além do seu tempo, além da compreensão e da vivência familiar que Jó tinha, como um homem também que era para além do seu tempo nas relações sociais. Por quê? Olha, no capítulo 4 de Jó, no verso 3 e 4, a gente tem o seguinte. Capítulo 4, 3 e 4, diz assim:
Agora ele faz que está falando a respeito de Jó. E ele diz, tu tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos desfalecentes. Veja que Jó, ele tinha amigos e ele tinha alcançado um testemunho tão forte que quem dava bom testemunho dele era exatamente como a palavra diz, eram os de fora. Os de fora é que falavam dele, que reconheciam que Jó era alguém, não é, que estimado, era alguém que tinha diríamos assim, que tinha o seu valor no meio em que ele vivia, influenciava, e isso era conhecido daquele meio. No capítulo 1, no versículo 11, diz assim, e aí é interessante, porque essa palavra do versículo 11, quem está falando é Satanás, é o adversário. E a gente sabe que ele é mentiroso. Então, mas olha o que ele vai falar a respeito de Jó. E por que a gente sabe que ele não está mentindo aqui? Porque ele está na presença de Deus. Na presença de Deus não tem como mentir. Não é? E ele diz assim, a respeito de Jó, mas agora estende a tua mão e toca em tudo que ele tem. Não é? E ele blasfemará de ti na face. Verso 12. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo que ele tem está sob teu poder, apenas não estendas as mãos contra ele. Bem, quando Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, o que acontece? Esses amigos, nós falamos deles primeiramente no capítulo 4, né, que davam testemunho de Jó, quando eles tomam conhecimento da condição de Jó, o que eles fazem? Eles vêm de longe. Eles vêm de longe para... Eu moro no Rio de Janeiro, então tem essas coisas aqui. A minha avenida ela é bem movimentada, queridos. Faz parte. Muito bem. Quando os amigos tomam conhecimento da situação de Jó, eles vêm de longe, porque antes eles haviam sido consolados e fortalecidos pelo Jó. Olha o que ele diz no verso 4, no verso seguinte, verso 5, capítulo 4, 5. Mas agora chegou a tua vez. Então agora nós estamos aqui. Nós viemos, né? Agora que você está se perturbando e sendo perturbado por essa enfermidade, por essa adversidade, nós viemos para estar com você nesse momento. Nós viemos para nos compadecer de você. Nós viemos para estar juntos com você nesse momento aí. Não é? Outro aspecto, ainda nesse aspecto do Jó sendo alguém para além do seu tempo, é que o testemunho de vida de Jó ele não era forte, ele não falou só naquele momento, naquele período, mas ele fala até hoje. Você quer ver que interessante? Se nós abrirmos Ezequiel, capítulo 14, profeta Ezequiel, capítulo 14, olha o que o profeta Ezequiel vai falar nesse momento. O Senhor está conversando com o profeta, né? Deus está conversando com o profeta, e aí, olha o nome que vai aparecer aí. Ezequiel, filho do homem, é verso 13. Mas aí ele vai dizer para Ezequiel, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali, eles pela sua justiça livrariam apenas a própria vida, diz o Senhor. Veja que Ezequiel está sendo usado por Deus nesse momento, recebendo a revelação do Senhor para trazer uma mensagem de exortação e repreensão ao povo que estava cativo na Babilônia. E o povo estava extremamente endurecido, não queria dar ouvidos a Ezequiel. E aí
O Senhor está conversando com Ezequiel e ele está dizendo, Ezequiel, fala, é isso mesmo, pode entregar a mensagem. Porque eles vão ter que ouvir a sua mensagem. E aí o Senhor é quem vai citar esses 3 nomes. Ele cita Noé, ele cita Daniel e ele cita Jó. E qual é a referência de caráter que é atribuída a esses homens? Ainda que eles estivessem ali pela sua justiça. Então veja que Deus vai dar testemunho de Jó mais lá na frente também. E no verso 16, novamente, olha lá. Mesmo que esses 3 homens estivessem ali, assim como eu vivo. Verso 18. Mesmo que aqueles 3 homens estivessem ali. Ezequiel 14. Verso 20. E mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali. Então veja que não é uma menção fortuita, uma menção só, não. Há uma ênfase ali. Então Jó, de fato, teve uma vida reconhecida pelo próprio Senhor, de que foi alguém que alcançou testemunho, não só dos homens, mas alcançou testemunho da parte do Senhor. E aí, Jó, se nós estamos falando aí do período de Abraão, 2000 antes de Cristo, Ezequiel, nós estamos falando aqui de 590, mais ou menos, 570, 590 antes de Cristo. Né? Então, a distância de tempo aí. Então, o nome de Jó, ele caminhou pela história. O exemplo, o testemunho de Jó, ele caminhou pela história. Né? O seu caráter. E nós fomos lá em Tiago 5,11. Né? Como o Wesley mesmo mencionou, o Jó nos é mencionado por Tiago pelo seu exemplo de paciência. Né? Vamos olhar o exemplo de paciência de Jó. Então, veja que no Novo Testamento também, nós temos ali o nome de Jó, não é, mencionado como um exemplo a ser seguido, como alguém que conseguiu testemunho da parte de Deus, não só diante dos homens, mas também diante do Senhor. Eu olho para esse homem e digo, Senhor, esse camarada era muito íntimo teu. E como é que ele conseguiu desenvolver esse tipo de relacionamento? Sem participar das escolas dominicais lá do pastor Walter, né? Sem participar dos estudos bíblicos lá da irmã Sandra, do irmão Décio. Como que esse camarada conseguiu tanta maturidade espiritual? Né? Mas Deus é justo. Né? Deus é sábio. Um outro momento, queridos, deixa eu olhar meu tempo aqui. Não vou me delongar muito, não. Um outro momento que eu acho que Jó é esse homem para além do seu tempo, além de nas relações familiares, além também de ser um homem que foi exemplo nas relações sociais da sua época, exatamente em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Jó foi um homem para além do seu tempo na sua relação com a dor e com o sofrimento. Por quê? Primeiro, se nós olhamos para a vida de Jó, ele vai perdendo primeiramente os seus bens. Era um homem extremamente próspero. Consequentemente, toda a vida de Jó estava estruturada dentro da sua prosperidade. Então, todos os seus relacionamentos, seus compromissos, a sua condição de vida, o que ele comia, o que ele bebia, onde ia, como ia, estava dentro da estrutura do que ele mesmo tinha. Então, ele tinha um estilo de vida próprio, derivado dos seus bens, da sua condição de vida. Mas, de repente, Deus permite que os seus bens todos lhe sejam tirados. E quando ele perde os seus bens, qual foi a reação de Jó? Qual foi a argumentação de Jó? Qual foi a reclamação de Jó? Né? Depois que ele perde os bens, que já foi um grande golpe, né? Nós temos aí com a relação como resultado dessa pandemia, uma grande quantidade de empresas que faliram, de empresários que tiveram que fechar suas portas, né? Infelizmente, porque não tiveram como manter
manter a sua empresa, tendo que sustentar, pagar os seus funcionários, não tiveram como. Né? E muitos empresários que entraram numa condição de miséria e de dor, né? Alguns que deram cabo da sua própria vida, não conseguiram encarar a vida pós esse momento, né? Que ainda não acabou, né? Mas pós perda de bens. Já perdeu esses bens. Bem, já era algo dolorido, mas não para por aí. Mais uma vez, Deus permite e o adversário vem e toca agora naquilo que era preciosíssimo para Jó. Tira os seus filhos, e todos eles. Então, de repente, Jó agora está ele e a esposa. Aqueles filhos que ele cuidava, santificava, apresentava, amava. De repente, ele não tem mais esses meninos. Então, agora não tem bens, e agora está só ele e a esposa. E a esposa mergulha numa dor tão tremenda, tão profunda também, era óbvio, não se menciona aqui, mas é claro que ela sofreu tanto quanto Jó, para mais, né? Porque essas perdas também a afetaram, é óbvio. E, de repente, a perda não para por aí, né? E como Jó reage diante da perda dos filhos? Qual foi a reação dele? E qual era o entendimento da época em que Jó viveu, quando se experimentava perdas semelhantes? Jó, você realmente fez coisas que você não deveria. Você realmente, Jó, errou tremendamente, né? Então, faça vasculhe sua vida aí. Aí no verso 20 do capítulo 1, diz que quando os filhos, ele recebe a notícia de que os seus filhos haviam morrido, verso 20 diz, e Jó se levantou, rasgou o seu manto, ele não tinha mais motivo para ter algum prazer na vida, ou de alguma forma aparentar alguma coisa que não fosse angústia, dor, né? Ele rasga o seu manto, rapa a cabeça, prostra-se no chão e começa a fazer o quê? Diz a palavra? Ele começa a adorar. Ele começa a adorar. Irmãos, isso para mim é surreal. Isso para mim é só Jó para nos contar como é que foi isso. Eu não consigo dimensionar, não tem como. E ele faz uma oração. E ele diz, eu nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Como é que esse homem conseguiu isso? Como é que esse homem conseguiu esse coração? Só por Deus. Só por Deus. Bem, mas não para por aí o sofrimento dele. Agora ele não tem mais seus bens, mas não tem os seus bens mais preciosos, que eram os filhos. Mas ainda mais uma vez, Deus permite que a vida de Jó seja tocada. E aí, Satanás toca onde? Toca na saúde de Jó. Então ele contrai um tipo de enfermidade que foi tão forte, diz a palavra, que ele vai... Não eram só ferimentos, mas aquilo ardia, aquilo queimava, aquilo coçava, não dava sossego para ele. Ele chega a descrever que o sofrimento dele era tão grande que ele pensava, bom, eu acho que eu vou dormir. Eu vou deitar e vou dormir, porque se eu dormir, pelo menos eu dormir um pouco, eu esqueço essa dor, eu esqueço esse sofrimento. Mas ele diz que ele não conseguia nem sequer dormir, porque ele tinha pesadelos, e os pesadelos eram exatamente com as dores e com o ardor, com as coceiras. E a palavra diz que ele pega
alguma coisa parecida como um caco de telha, um pedaço de argila, de barro, pedra, alguma coisa para se coçar, para trazer algum tipo de alívio. E isso ia dos pés à cabeça. Meu Deus, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. E era óbvio, não é, que isso, quando de repente ele senta, o verso 8 do capítulo 2, sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. E aí aparece a mulher de Jó, e eu defendo muito a mulher de Jó, porque eu acho que ela é muito mal compreendida. E alguns irmãos amados chegam a pregar, não seja como a mulher de Jó, que naquele momento não foi companheira, muito pelo contrário. A gente não entendeu a dor, o sofrimento, a angústia daquela mulher. Aquela mulher já tinha perdido tudo. Tudo. Todo o prazer dela já tinha se findado. Agora ela olha para o marido dela e vê aquele homem naquele estado deplorável e naquela angústia. Imagina a cabeça daquela mulher dizendo, e ela? O texto não fala que ela tivesse contraído alguma enfermidade. Então imagina como é que ela poderia estar se sentindo. Por que eu não estou passando por nada? Por que não aconteceu comigo? Por que Deus não levou a mim ao invés de levar meus filhos? Por que então essa enfermidade não está em mim? Então ela já tinha perdido tudo. E aí ela chega para o marido e diz, Jó, bota um fim em tudo isso, porque eu mesma já não aguento mais ver todo esse sofrimento, eu não aguento ver, eu não aguento olhar para isso. Então, Jó, se é Deus que está te sustentando ainda, te mantendo, então rompe, quebra a sua aliança com Deus e olha, e morre. Vamos botar um fim na nossa história, porque a nossa história não tem mais do que piorar. Não tem mais onde ela chegar no limite do infortúnio, desculpe a palavra, da desgraça. Então eu olho para a mulher de Jó e vejo uma mulher que diz, olha, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso de uma vez. Qual foi a palavra de Jó para ela nesse momento? Olha, você não está raciocinando bem. Você não está falando como alguém que raciocina direito. Eu entendo. Nem eu estou raciocinando direito, com tanta dor e com tanto sofrimento. Mas, o que ele faz? Não é? Por acaso receberemos, verso 10, por acaso receberemos de Deus apenas o bem? E não também a desgraça, o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, eu olho para esse homem, em meio a todo esse sofrimento, né? E eu não tenho como não ver que Jó era um homem para além do seu tempo na relação dele com Deus. Por quê? Porque, muito embora a questão teológica, né, a teologia de Jó, ela precisasse ser aperfeiçoada como foi, mas no final do livro a gente vê isso, ele mesmo faz a sua confissão pessoal, né? O seu credo pessoal no final do livro. Né? Mas a gente não pode negar que Jó foi um homem para além do seu tempo no temor a Deus. Temor que Salomão vai dizer lá na frente que é o princípio da sabedoria. Na verdade, Salomão vai fazer uma constatação. Salomão não está fazendo uma pregação inovadora. Salomão fala isso no livro de Provérbios. E nós sabemos que Provérbios são frutos de experiências, né, já maturadas. Então, quando Salomão faz essa síntese, isso já era conhecido. Isso já era conhecido. Então, Jó era esse homem que já havia aprendido a desenvolver uma maturidade, um temor, uma vida de temor a Deus. De alguma forma, Jó reconhecia a necessidade de ser íntegro, de integridade diante de Deus. De alguma forma, Jó conseguiu perceber que o Deus com o qual ele se relacionava era santo, tinha um caráter santo. E Jó, então, procurava viver
de forma íntegra, que pudesse se parecer um pouco com esse Deus. Porque, e aí, então eu vejo Jó, na relação dele com Deus, como alguém para frente do seu tempo, porque ele consegue compreender e vivenciar o temor a Deus. Ele consegue compreender, queridos, que tudo é de Deus. Hoje nós pregamos na igreja que tudo é de Deus, né? Tudo é do Senhor, tudo é dele. Mas vamos lá para o tempo de Jó. Olha a compreensão de Jó. Ele compreendia que tudo que o homem possa ter na face da terra vem de Deus, pertence a Deus. Ele chega a dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Eu não trouxe nada, também não vou levar nada. Tudo que eu tenho aqui foi Ele que me deu. Tudo que nós temos hoje foi Ele quem nos deu. Para que desfrutemos, para que gozemos disso. Não é? Mas, em momento algum, permitimos que o nosso coração descanse nisso, na possibilidade de adquirir mais, de forma que isso possa nos trazer alguma segurança, que não na nossa rocha firme, que é somente o Senhor. Jó compreendeu isso, né? Jó compreendeu isso, e ele entende que tudo, bens, vida, família, esposa, filhos, amigos, tudo nos é dado pelo Senhor. Pertence a Ele. Pertence a Ele. Interessante, porque eu já falei sobre isso, mas eu quero ler novamente o verso 10, né? Olha o que diz o verso 10 do primeiro capítulo. Aí é no diálogo de Satanás com Deus, Deus com Satanás, na verdade. E o que é que o inimigo diz no verso 10? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos? A ele, sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Até o diabo sabia disso. Né? Até o diabo sabe disso. Que tudo é de Deus. Mas por que às vezes o meu coração é tentado a pensar, mas será que Deus, por que o Senhor não me dá isso ou não me dá aquilo? Ou então eu começar a viver ou desfrutar do que Deus me deu sem essa consciência. Porque quando essa consciência está ativa, a gratidão no coração, ela está presente. E eu estou dizendo: Senhor, eu estou sempre erguendo as mãos para o céu, dizendo: Senhor, eu te exalto, eu te louvo, porque tudo é do Senhor. Deus me deu a bênção, o privilégio tremendo de abraçar o meu netinho com 4 meses e meio no mês de julho. Eu só fui conhecê-lo 4 meses e meio depois. Eles moram em Brasília. Com essa situação toda, a gente preferiu manter esse distanciamento até o momento oportuno de poder conhecê-lo. Mas, depois de 4 meses e meio, que eu fui para a casa da minha filha e do meu genro, que eu vi o meu neto pela primeira vez, quando eu peguei ele no colo, meu Deus, sabe? Eu pude ver a promessa de Deus se cumprindo na minha vida, de ver as gerações. E eu pude ver tanto o amor de Deus, tanto a graça de Deus. E eu pude ver o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é tremendo. Queridos, o quanto tudo é dele. E o quanto ele tem prazer em partilhar conosco. O quanto ele tem prazer em compartilhar conosco para que desfrutemos juntos da mesma alegria. Eu imagino que, naquele momento em que eu ergui meu neto com o coração, eu não sei descrever a emoção, mas eu estava dizendo, Deus, olha, celebre comigo, vamos celebrar juntos. Eu quero celebrar esse momento, porque a alegria, ela é indescritível. A bênção de Deus, a gratidão no coração foi algo que... Né? Queridos, a teologia de Jó, ela foi interessante porque
Ele foi um homem que viveu sob o temor de Deus. Foi um homem que compreendeu que tudo pertence a Deus. E foi um homem que não culpou a Deus pelos seus infortúnios. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que muitos de vocês já têm essa experiência de ver que, eu já estou terminando, que quanta gente preciosa que andou, caminhamos juntos, mas que passaram, viveram infortúnios e acabaram culpando ao Senhor e achando que Deus poderia ter agido diferente com elas. Irmãos, eu olho para um homem como Jó e vejo que ele não culpou a Deus de nada. Ele se submeteu ao desígnio divino, mesmo em meio a tudo que ele passou. Ele conseguiu desenvolver uma vida de fé tamanha em Deus, mesmo sem referenciais fortíssimos. Quem eram os referenciais de Jó? Quem eram os teólogos que Jó lia? Quais eram os hinos? De qual harpa Jó cantava? Não é? Não tem. Mas Deus é justo. E quando nós rendemos o nosso coração para adorar, para bendizer e para viver de acordo com a direção do Espírito Santo, o Senhor nos faz, e eu creio nisso, queridos, todo aquele que decide andar no temor do Senhor, não importa onde, nem importa o seu tempo, são pessoas para além do seu tempo. São pessoas para além do seu tempo. E eu quero dizer para vocês, cada um de vocês, vocês são pessoas para além do seu tempo. Porque vocês conseguem manter esperança. Vocês conseguem ver, não a luz no fim do túnel, vocês conseguem ver a vida. A vida que lhes está, que nos está reservada. Porque o Deus que prometeu é fiel. É fiel. E ele está cumprindo. Ele não há de cumprir, ele está cumprindo. Então, meus amados, eu queria trazer isso do meu coração para vocês. E dizer que a palavra de Deus, ela é tremenda. Não importa a época, não importa o personagem. E aí é óbvio, se tivéssemos mais tempo, poderia pegar o perfil de Jó e fazer uma comparação com o perfil do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o varão de dores, que perdeu tudo, que entregou tudo. Ele não perdeu, ele entregou tudo. Mas entregou tudo para que nós pudéssemos ter tudo que nós perdemos no Éden de volta, nele. Né? Que o Senhor Jesus, eu quero orar por você, quero orar nesse momento. Pai querido, eu quero te dar graças pelo privilégio de estar aqui. Eu quero te dar graças pelo privilégio de cada um desses amados irmãos que o Senhor tem ministrado, tem guardado ao longo da história, homens e mulheres fiéis a Ti, apesar, ó Deus, de tantas adversidades, de tantos momentos de lutas, de tantos momentos contrários, mas homens e mulheres que têm se agarrado a Ti, nas Tuas verdades, na Tua promessa, na Tua palavra, Senhor, e têm se mantido firmes diante do Senhor. Pai, louvo a Ti por cada um desses meus amados. Senhor Jesus, continue a derramar do Teu Espírito sobre cada um de nós. Ajuda-nos a compreender as Tuas verdades. Ajuda-nos a lermos o Teu livro sagrado e recebermos a revelação do Teu Espírito, Senhor, para que possamos nos apoiar, sim, somente naquilo que o Senhor nos tem dito, naquilo que o Teu Espírito nos tem revelado, porque a Tua palavra é vida e não passará. Pai, guarda, fortalece cada um dos Teus filhos aqui, na Tua forte e poderosa mão. Eu oro, te bendizendo, te dando graças, no nome de Jesus.